E aqui nós temos um pedido do apóstolo Paulo aos crentes romanos, aos crentes de Roma. Ele escreveu essa carta para os cristãos de Roma e também para aqueles que estavam ali procurando conhecer o que era aquele movimento, né? O que era aquela nova seita que estava sendo até mesmo perseguida por todo mundo, e Paulo era um desses perseguidos. Ele foi depois levado a Roma como um cativo, como um preso, e por causa da fé em Jesus, né? Ele foi preso por causa dessa fé, por causa de estar falando de Jesus, e aonde ele falava de Jesus, ele procurava primeiro as sinagogas e depois então ele partia para os gentios, para os estrangeiros, quando os judeus nas sinagogas não queriam mais ouvi-los ou achavam que isso era simplesmente balela, né? Ou que ele estava delirando, como até mesmo o príncipe do qual ele foi exposto para um julgamento antecipado, quando ele foi preso, né, em determinado momento, o, o moço que era, o capitão que era responsável pela sua prisão, que estava responsável por ele, né, trouxe um príncipe e uma princesa romana que governavam naqueles tempos, né, em algumas províncias lá daquelas regiões da Judéia, e aquele príncipe foi ouvir o apóstolo na sua defesa e chegou à conclusão que possivelmente ele estava delirando, porque quase que o convenceu. Foi por pouco, né? Por pouco o apóstolo Paulo não convenceu aquele príncipe de ser também um cristão. O apóstolo Paulo chegou até a dizer que gostaria que não só ele, mas todos os que estivessem ouvindo aquela palavra, aquele julgamento, aquela sua defesa, pudessem se tornar tais quais ele era, ou seja, um cristão também. Porque ele foi bem, digamos assim, bem explícito, bem claro, bem certo naquilo que ele mencionou da sua vida, da sua experiência, do seu encontro com Jesus e da realidade deste encontro que ele teve com Jesus. Então, não ficava dúvida de que o que ele estava falando era verdade. E não havia motivo para ele estar preso, mas ele continuou preso porque ele pediu para ir para Roma. Ele queria ser julgado pelo rei, ele queria ser julgado pelo César, a maior autoridade do Império Romano. Então, foi algo realmente muito importante naquela prisão de Paulo, em que ele também aproveitou as oportunidades para falar do Evangelho, para falar da sua vida, da sua experiência com Deus.